Bem-vindos ao mundo da arte floral. Meu nome é Paulo Yoshida e hoje iremos fazer um buquê de noiva redondo com diferentes cores. Estou utilizando aqui a peça Holder da Oasis, que já tem um floral já hidratado previamente. Coloquei o acabamento com folhas de ruscos com cola quente e coloquei o acabamento também do cabo do holder com fita floral tape verde. Então aqui eu estou utilizando um holder do cabo reto para buquê redondo, qual nós vamos demonstrar hoje, e o cabo inclinado para buquês cascata. Antes de começar o trabalho, é importante ver a dimensão do trabalho que você vai fazer. Então já vou começar com as flores maiores, no caso os lírios amarelos. Faço o corte aqui em diagonal. Como o holder já possui o floral, ele me facilita não precisar amar as flores. Então é importante que a cada corte você perfure pelo menos uns 2 dedos dentro do floral. Tá? Uma base de 2 dedos, você encaixa a flor para manter uma maior firmeza. Estou fazendo aqui agora uma marcação com lírio, fazendo primeiro as laterais do buquê. Normalmente eu faço essa posição, essa marcação facilita a já criar a dimensão do meu buquê. Então eu tenho aqui 4 flores que já dão a noção da largura e da profundidade. Eu não vou poder colocar flores além dessa marcação, sempre na linha da marcação e adentro. Agora a última flor eu faço a altura, seria a marcação da altura do buquê. E a ideia, você poderia fazer esse buquê agrupado, com as flores agrupadas, mas neste caso iremos fazer as flores distribuídas. Tá? Lírios em várias partes, rosas em várias partes, para que o buquê fique bem romântico. Acrescento mais algumas flores na diagonal. Lembre sempre que é importante, muito importante, o corte na diagonal bem feito e encaixar bem firme a flor. Porque como é um acessório onde a noiva vai carregar esse buquê para cima e para baixo, então pode ocasionar, às vezes, cair uma flor se não estiver bem encaixado no floral. Vai uma dica para quem utilizar flores tropicais, pode encaixar um pequeno arame para travar a flor no floral, assim ficando um pouquinho mais fixo. A ideia aqui pode continuar somente com lírios, mas vou entrar com a segunda flor. No caso aqui as rosas lilazes. Existe uma variação na altura para dar um pouquinho mais de interesse, o buquê ficar bem natural. A ideia não é ser muito compacto, então eu utilizo as flores em diferentes alturas. Aos pouquinhos você vai fazendo um contraste com esse tom de rosa, lilás, e isso ajuda a quebrar um pouco a luminosidade do amarelo, cria uma intensidade de cor bem vibrante, e a ideia é utilizar a marcação como um todo. Então toda a marcação vai sendo preenchida com as flores disponíveis que você tem. Então sempre trabalhando com as flores das maiores para as menores. Então, agora eu vou utilizando um pouco de Yoko Ono. Diferentes alturas, cria mais interesse, o buquê fica mais natural. Lembrando que, mesmo por ser um buquê de noiva, a ideia é ser o mais delicado possível com as flores e representar um pedacinho da natureza na mão da noiva. O que é legal é que vocês podem fazer uma espécie de observação das flores, leitura das cores, juntar um punhado de flores e a harmonia me agrada muito, trabalhar rosas e amarelos, vermelhos e verdes. Isso deixa muito interessante, para você não ficar sempre habituado àquela cor tradicional do dia a dia. Vermelho, muito vermelho, muito laranja. A flor de liatris, eu vou tirar um pouco do excesso, porque eu preciso utilizar somente essa textura da ponta. Todas as flores vai sofrer o mesmo corte na diagonal.
É uma flor muito delicada, cria uma nova textura, introduz no buquê um outro tipo de cor. A ideia é causar um certo frisson, né, entre as flores, assim, fica muito agradável, muito divertido o buquê. Lembrando sempre de espetar firme cada flor. Sempre é importante trabalhar com uma flor de cada vez. Primeiro com os lírios, depois trabalhei com as rosas, terceiro com o Yoko Ono e agora com o Liatres. Isso vai fazer com que você tenha facilidade em estar colocando, visualizando melhor os materiais na hora da montagem do buquê. Praticamente já está quase finalizando, né? Então vou trabalhar agora as menores flores que eu tenho. No caso aqui agora um pouquinho do Aster. Então note, nós temos, né, a textura do lírio, primeira textura, segunda, terceira, quarta, 5 tipos de flores. Cada uma valorizando seu espaço dentro do buquê. A ideia não é trabalhar assim volume, né, para um buquê de noiva, até porque está um tamanho bem interessante, na faixa de 30 centímetros de flores para uma noiva, mas sim a delicadeza das texturas. Então são poucas flores, você não precisa de muitas flores para fazer, né, uma composição como essa. Sempre é interessante sentir, né, a flor de perto, observar a flor bem de perto, dar uma leve distanciada para ver como está ficando o formato. E finalizar com o seu acabamento. Bem, a minha sexta flor, né, a Orquídea Oncidium, as orquídeas amarelas dão um toque muito leve, um amarelo diferente do lírio. A orquídea me dá uma sensação bem natural, com botões, pequenos botões saindo, né, do formato esférico do buquê. Isso dá um arzinho natural. E a ideia também de continuar com muita textura de flor. Você quase não tem folhagens nesse buquê. Algumas vezes você não enxerga o floral, mas a gente consegue sentir a espuma aqui e encaixar a flor. Aqui já é o formato, né? Uma ideia do tamanho em relação à pessoa. E se alguma parte do holder, daquela telinha estiver aparecendo, pode utilizar algumas folhas muito delicadas, pequenas folhas de aspargos ou eras, que possam preencher sem tirar muita atenção da flor. Então eu abro aqui um pouquinho, trabalho um verde bem discreto. Lembrando que a peça em si, ela é a mecânica do trabalho, né? E não queremos que isso fique aparecendo no dia do evento. É importante também sempre verificar a parte de trás do buquê. Então a parte onde você tem ainda um pouco de acabamento para se realizar. Então eu separei algumas folhas de ruscos, com a eventualidade de fazer o acabamento. Cortar algumas pontas de folhas.
e eu encaixo na parte aqui inferior do buquê. Normalmente é um tipo de trabalho, um arranjo onde vai ser visto por muitas pessoas, então a ideia é que o acabamento seja o fator principal na montagem do buquê. Então, essas folhas fazem o que? Assentam as flores que estão na frente e escondem as hastes que aparecem na parte de trás. Então o holder, né, essa peça de haste floral, facilita bastante a conservação da flor também. Então eu não preciso de ter uma peça em que vá conservar a flor. Todas as flores já estão sendo conservadas aqui no floral. Para dar um toque decorativo interessante, tenho aqui umas barbas de serpente e a Oasis possui um spray colorido, onde eu posso tingir. Então eu crio uma textura um pouco metalizada e vou aplicar aqui na superfície do buquê, junto às flores. Vou utilizar a cola da Oasis, cola fria. Então estou utilizando uma pequena estaca de flores aqui. Uma gotinha só numa qualquer parte da flor ou numa folha, que já é o suficiente para fixar aqui o meu acabamento. Isso deixa o buquê mais divertido. Você pode utilizar também com pequenas miçangas. Está bastante na moda utilizar pequenas miçangas também. Só que aqui eu acho um trabalho um pouco mais orgânico, dá um pouco mais de um ar mais natural no buquê. Eu estou utilizando uma pequena estaca, né, uma hastezinha de flor. Eu passo em algum lugar bem escondido uma gotinha de cola e alguma em outro ponto aqui no buquê. A ideia é estimular a criatividade. Se você tiver uma ideia que possa dar um efeito assim de quebrar um pouco a forma circular do buquê também, muito bem-vindo. Fios, arames. Dependendo aqui do caso também, você consegue adaptar esse seu efeito decorativo por pressão. Só encaixando. E se esse efeito não parar, nós usamos um pouquinho de cola. Então o buquê já está finalizado, né, com todas as flores bem distribuídas, com os efeitos decorativos aqui para dar um ar diferente no buquê. Elementos de várias texturas, a peça em si, uma peça muito boa, onde as flores já ficam conservando por causa do floral, mas se esse buquê for ficar muito tempo, até ser entregue à noiva ou numa câmera fria, existe uma opção que pode se utilizar, que é o hidratante, porque esse holder ele já vem com um material que conduz água até o floral. Então tem essa espécie de poros, né, um cordão de poros que vai até a espuma, e você pode ter um recipiente com água, colocar o holder com a água, então isso vai fazer com que a água vá até o buquê. E agora eu vou fazer só um acabamento com laço, que a ideia também, tradicionalmente a noiva sempre arremessa o buquê. Então a ideia é para dar uma esvoaçada na hora que estiver jogando o buquê, o laço ficar meio que chacoalhando no ar. Um nozinho cego.
E finalmente pronto o buquê com a fita caindo. Buquê bem vibrante, né? Para a utilização de uma noiva alegre, né? Espontânea, também ao mesmo tempo mantendo o ar romântico.